Essa peça nasceu do acaso. Eu encontrei na rua uma frasqueira dessas maletas de mulher abandonada, junto com o que seriam os restos de um apartamento que teria sido desocupado. Dentro dessa frasqueira, depois a gente abriu e viu, tinha os pertences dessa mulher chamada Jaci. Aquilo nos impactou muito, era uma prova cabal de que realmente as histórias, né, e as memórias dos mais velhos eram descartadas, né, são descartadas. E aí isso gerou todo um processo de investigação. A gente primeiro, através dos textos de Iracema Macedo e Pablo Capistrano, criou uma ficção em cima de Jaci homem, Jaci mulher, viu que isso não tinha tanta potência, mas a gente entrou em contato aí com o teatro documentário e viu que investigar a vida dessa mulher e fazer as relações do que essa vida e essas 9 décadas no Brasil, em Natal, ecoaria para outros temas. E isso tinha mais potência, e foi realmente o que a peça acabou sendo. Ela é um relato documental dessa trajetória de vida, e a peça são todas essas histórias, e também as nossas histórias, porque a gente vai se colocando o tempo todo, né, enquanto atores e também objetos dessa investigação. Agora diz pra mim que o tempo corta a carne. Quando a gente fala das ruas, dos fatos históricos, dos lugares, sabe? Avenida Prudente Moraes, poxa, a gente passa ali quase todo dia, então bate mais forte no público daqui. Parte do sucesso da gente em São Paulo, da nossa temporada, foi muito por causa do público de Natal, que divulgava para os amigos que estavam lá. Era incrível, assim, era realmente comovente. Um público de idosos e público de adolescentes, que é algo que pra gente é novo, né, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente observou bastante, assim, com Jaci. A gente fez Porque Paris, né, antes tinha Pobres de Maré. Pelo menos com Porque Paris não tinha essa diversidade de público também. Então a gente teve muita gente que foi assistir Jaci que não frequenta o teatro. Isso foi bem legal. Tem chamado a atenção por uma série de coisas. Eu acredito que, primeiro porque a linguagem documental ainda ela não é tão popularizada no Brasil. Depois, por ser um fato ou fatos reais que costuram a dramaturgia, isso também já ressalta aos olhos. E porque a gente faz uma trajetória de vida de uma mulher que é muito próxima da gente, por mais que a gente não tenha conhecido ela. Mas eu acho que quando a gente traz tudo isso muito para próximo, falando da cidade que a gente mora, né? Ela trabalhou na rua da Casa da Ribeira, por exemplo, morreu num apartamento que é do lado da casa onde eu moro hoje. Enfim, tem toda uma proximidade desse personagem com as nossas vidas, então isso também eu acho que chamou bastante atenção. E as críticas foram muito positivas, assim, a gente teve uma repercussão muito boa, assim, na Folha fez uma crítica maravilhosa, Folha de São Paulo, o Estadão, né, alguns sites especializados como Questão de Crítica, né, Teatro Jornal, Quarta Parede, enfim, tem o Paulo Henrique Amorim, que assistiu espontaneamente e acabou nos convidando para dar uma entrevista sobre a peça, né, ficou muito encantado. Acho que isso, assim, acho que tem primeiro essa superação do preconceito com, né, a obra que seria nordestina, e depois um pouco da curiosidade com a linguagem, com a narração. Continua o texto da estreia, né, em 2013. A gente faz pequenas modificações, porque como se trata de teatro documentário, a proposta do teatro documentário em si já está aberta, né? A gente tem essa liberdade de se utilizar dos nossos documentos históricos, da própria história, para estar inserindo o tempo todo. Talvez se a gente alterasse para ir para outros, né, outras realidades, isso ficasse até um pouco superficial ou leviano, ou caísse numa tentativa de conexão com o público através do riso, do entretenimento. Mas não, assim, a gente se conecta com a mesma potência
que aqui e por outro viés. É um espetáculo aberto nesse sentido, mas o texto continua o mesmo, embora a história esteja se repetindo e algumas pessoas acham que a gente está adaptando porque está se repetindo mesmo, né? Então... Eu acredito que Jaci ainda tem muitos anos pela frente, assim. Ela, quem diria, né? A gente não esperava, mas sim, a gente pretende fazer a América Latina, né? E então... Estamos, inclusive, ensaiando em espanhol, para fazê-la em espanhol, porque facilita bastante para públicos que falam espanhol. A gente sabe que é difícil, até porque é muito texto. Então, a gente está nesse desafio. Não sei se a gente vai conseguir vai ser lindo. Dar conta de falar em espanhol. Hablar em espanhol. Mas a gente vai tentar. E a ideia, assim, é que a gente faça a América Latina, quem sabe depois a Europa, enfim. E a gente tem viagens planejadas para o segundo semestre também. A Invenção do Nordeste meio que já tem uma demanda muito grande no Sudeste, todo mundo quer saber o que é que vocês vão produzir depois, muito por causa de Jaci, meio que gerou essa curiosidade. E o que vem depois, né? A gente tá todo mundo doido para saber o que é e tal. É uma primeira temporada mais longa que a gente vai fazer aqui em Natal, de 10 apresentações, né? Até agora, mesmo a peça sendo estreada de 2013, a gente nunca tinha feito uma temporada tão longa com 10 apresentações. A gente tinha feito 4, depois fizemos 6, mas nunca assim apostando todo final de semana durante um mesmo mês, que é exatamente o mês de abril agora, o mês de comemoração dos 10 anos do grupo. Então é isso, Jaci, comemorando os 10 anos do Grupo Carmim, de 1 a 30 de abril, na Casa da Ribeira, sempre às 20 horas, sábados e domingos. E dizer também que a gente tem redes sociais. Fala aí, Fios. A gente tem Facebook, né? facebook.com/Grupo Carmim. E no Instagram a gente está lá como Teatro Carmim. Inclusive é legal porque dá para acompanhar todo o processo, tanto dos ensaios da Invenção do Nordeste, quanto dos novos ensaios, para ver a gente falando em espanhol. A gente ensaiando Jaci, tá lá no Instagram. E para vocês, enfim, saberem mais informações sobre a peça, os ingressos... inclusive são R$40 e R$20 e a Simpla, meia. né? Simpla.com. Simpla.com.br/Casa da Ribeira, você pode comprar antecipado. E lembrando que Carminha com N de Natal no final. Falo isso todo final do espetáculo. Porque senão, né? Carminha em espanhol. Mas eis que estoura a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na guerra e Natal passa a ser ponto estratégico de decolagem para o continente europeu.